Bom, então vamos continuar o assunto de equações diferenciais ordinárias, lineares, né? E a gente vai começar a ver agora um assunto que é a classificação de pontos, né? Então até agora a gente estava falando das soluções de uma forma global, né? Mas esse tipo de expansão em série, na verdade, são aproximações locais da função. Ou seja, se você conhece uma equação diferencial ordinária, você pode querer encontrar uma aproximação da sua solução em torno de um ponto só, certo? Existem outras técnicas um pouco mais avançadas que são séries assintóticas, geralmente, que fazem aproximações globais da solução, né? Mas a gente está, assim, o padrão do curso é ensinar primeiro essa parte de soluções aproximadas em torno de um ponto, né? E eventualmente passar para uma coisa um pouco mais avançada. Então, nesse sentido, a gente está interessado em ver qual é o comportamento das funções em torno de pontos, né? E para isso a gente precisa classificar os pontos. Cada ponto do seu espaço, da sua solução, vai ter características diferentes. Eles podem ter 3 tipos de classificação, né? Então, só lembrando, a gente vai começar aqui. De pontos, certo? A gente tem o nosso operador diferencial, dp, né? Lembra, esse cara aqui ele é assim, ele tem um dn dxn, mais, aí sim ele vai começar a ter aqueles p's, tá ok? Então eu vou pegar L de 0 até n menos 1, PL dL dxn, tá certo? Então aquela mesma brincadeira, eu tenho um operador diferencial, de forma que o termo de maior derivada, ele tem um aqui na frente, implícito, tá? Como eu falei para vocês, nem sempre isso vai ser a forma mais conveniente, às vezes você vai ter uma função aqui, mas aí a exigência sobre essa função vai ser mais forte sobre essas aqui, tá certo? Que é o que a gente vai discutir agora. Então a gente vai dizer o seguinte, esse operador diferencial geralmente está definido, né, num certo intervalo, então digamos que você tem uma função que pertence aqui, né? Esse cara pode estar definido no intervalo real, ou esse aqui pode estar definido, ou pode ser definido, por exemplo, uma função suave, aqui num certo intervalo de A a B. Certo? Então é importante ter em mente isso, tá? Na hora que vocês forem classificar pontos, vocês têm que ver qual é o intervalo onde a função está definida, onde a sua equação diferencial está definida, né? Para você poder, dentro desse intervalo, avaliar os pontos, tá certo? Bom, a gente vai dizer o seguinte, x0 é um ponto ordinário se, né, x0 pertence a esse intervalo aqui, eu vou botar aqui AB, né, mas o AB pode ser o próprio R, o R completo, tá certo? E todas funções PL de x0 de x são analíticas em x0. Tá certo? Então é isso. Basicamente você classifica esses pontos dessa forma, você pega a analiticidade dessas funções aqui e a partir dela você classifica o ponto associado às soluções da equação diferencial. Tá certo? Deixa eu ver. Tem algum conceito aqui que não está claro para vocês? Qual é a semelhança entre o que a gente está fazendo, esse PL e o polinômio de origem? Nenhuma. Nenhuma. Não, aqui PL por enquanto é só o coeficiente, essa função que multiplica cada operador diferencial. Certo? Não tem nada a ver com PL por enquanto. A gente vai chegar no polinômio de Legendre. Vai ser uma solução de uma equação diferencial com um operador desse particular que vai ter P's associados a ele. Mas infelizmente a gente tem um alfabeto só de 27 letras, então não tem como a gente não repetir. Na minha tese eu tentei, foi terrível. Eu tive que usar fonte sans serif, depois fonte não sei das quantas, para ver se diferenciava, porque é muita letra. O DP, então, a gente vai mostrar ele um operador. O DP é um operador diferencial linear, isso. De ordem n, certo?
Isso, então esse cara aqui é um ponto ordinário, ok? Veja, a gente tá associando os pontos, a classificação de ponto das soluções a partir das características dessas funções aqui, tá certo? Então você vê que na própria construção da equação diferencial está amarrada às características da solução, ok? Ou estão amarradas, né? Então aqui um exemplo simples, x duas linhas mais exponencial de x, y igual a zero. Tá certo? Como que eu posso classificar essa equação diferencial usando essa técnica aqui? Eu vou pegar o meu operador diferencial, claramente o operador diferencial vai ser assim, ó, dp d2 dx2 mais zero que multiplica d dx mais exponencial de x que multiplica nada. Tá certo? Então, claramente, esse é o meu P1, que é igual a função constante igual a zero, que é uma função analítica. Tá certo? E esse cara aqui é o meu P0, igual ao exponencial de x, que também é uma função analítica. Tá certo? Então, todos os pontos aqui, todo x0 pertencente aos reais, define um ponto. Ou é ordinário, né? Todo x0 é ordinário. Certo? E como eu falei para vocês, como a gente vai estudar essas soluções em torno de cada ponto, a gente precisa saber, às vezes, resolver a equação em torno de um ponto e vai ter soluções diferentes que se a gente resolver em torno de outro ponto. Certo? Isso tudo vai ser importante. Ok. Esse aqui é um exemplozinho. Vocês lembram o que é uma função analítica? Né? Você tem a diferenciabilidade em R. Como é que é a diferenciabilidade em R? Você pega aqui, né, e você tem que pegar, primeiro tem que ter limite, né, e aí você pega duas direções aqui para você estudar o que está acontecendo, basicamente. Quando você está fazendo uma função, né, aqui, ó, deixa eu escrever. Função analítica. Você tem o seguinte. A sua função agora é de um número complexo. Só para diferenciar um ponto genérico e o ponto que eu estou estudando, eu botei esse zero. Mas o x0 é simplesmente um elemento dos números reais. Certo? Então, basicamente, o que eu estou falando é que P0 de x, que é exponencial de x, é uma função analítica em qualquer x0. Por exemplo, se o meu P de x fosse raiz de x e o meu x0 for igual a 8, essa função aqui, ela é analítica em torno de 8? Ela tem todas as derivadas aqui bonitinhas, né? Agora, se o meu x0 for 0, essa função é analítica em torno de 0? Não é analítica. Ela não é nem diferenciável em torno de 0. Né? Se você pegar aqui a série de Taylor dela em torno de 0, você vai ver que o segundo termo em diante vai ser infinito. Tá certo? Então, é basicamente isso. Aqui é simplesmente a expressão da função genérica e o x0 é o ponto que eu estou estudando ponto a ponto. Mas como aqui todos os pontos já são ordinários, porque essa função é analítica em todos os pontos, eu não preciso fazer esse teste aqui caso a caso. Certo? Mas é o que vocês vão precisar fazer para fazer os exercícios. Eu vou dar uma equação para vocês e falar, ó, essa equação, quais são os pontos que ela tem? Ah, só tem ponto ordinário. Não, tem um ponto ordinário, mas tem também ponto, esses outros que eu vou introduzir daqui a pouco, entendeu? Em que todos os P's L são analíticos, para ser ordinário. Certo?
Isso vai ser bastante importante, tá, pessoal? Parece um preciosismo, não é aquelas coisas que a gente vai aprender na matemática e nunca mais vai usar, não, porque a parte onde os pontos, onde você vai ter singularidade, vão ser justamente os pontos que a gente vai precisar usar o método de Frobenius para resolver, e é o método de Frobenius que, por causa desses pontos, vai ter discretização do espectro. E essa discretização do espectro que é, digamos, a fonte inicial da mecânica quântica. Então, as funções que aparecem quantizadas na mecânica quântica aparecem quantizadas na mecânica quântica por causa de pontos que não são ordinários e que levam a um espectro mais complicado desses operadores diferenciais, certo? Mas a gente vai chegar lá. Ok? Então, é só uma lembrança, né? Uma função analítica agora é sempre uma função de duas variáveis. Pode falar. Professor, ali é P2 ou P0? Não é x, exponencial de x? P0. Zero? Nem tem P2 nessa equação, né? P2 seria então a derivada... É porque, lembra, a derivada de maior ordem não tem nenhum coeficiente multiplicando. Por isso que não tem P2 aqui nesse caso. Só tem P0 e P1. Pode. Se você quiser definir um P2 sempre igual a 1, pode. Bom, então o importante aqui é o seguinte. U de x e y mais V de x e y vezes I. Tá certo? Isso aqui é uma nomenclatura mais ou menos padrão quando você vai estudar função analítica, tá? Para você ver a analiticidade, então, é como se você estivesse buscando a diferenciabilidade, só que agora a sua função ela precisa ser diferenciável em várias direções. Você pode se aproximar de um mesmo ponto, no espaço complexo, de várias direções diferentes. E por incrível que pareça, essa imposição de diferenciabilidade aqui, ela é extremamente mais restritiva do que simplesmente diferenciabilidade. Tá certo? E mais poderosa também, porque, deixa eu escrever aqui as equações de Cauchy-Riemann. Então, quando você faz esse teste de diferenciabilidade, basicamente você exige que du dx igual a dv dy e du dy igual a dv dx, tá certo? Essas aqui são as equações de Cauchy-Riemann, ok? Se você deriva essa equação aqui em relação a x, deixa eu escrever isso aqui explicitamente. Tinha espaço ainda ali. Então, ó, se eu diferenciei uma segunda vez aqui em relação a x, aí aqui vai ficar derivada segunda de v, y e x. Só que em relação de v em relação a x, é a derivada de u em relação a y, certo? Falta um menos em um dos dois aqui. Tem um menos aqui, tá, pessoal? Então, se você diferenciar essa aqui e substituir essa com essa aqui, você vai obter d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero. Tá certo? E se você fizer a mesma coisa com esse cara aqui em relação a y, você vai encontrar, ó, em relação a y, esse cara aqui vai ficar com esse aqui, substitui, joga para o outro lado, vai ficar o seguinte, d2 v dx2 mais d2 v dy2 igual a zero. Eu diferenciei essa aqui em relação a x, aí aqui ficou derivada segunda de v em relação a y depois a x, mas derivadas parciais comutam. Então, se eu aplicar a derivada em relação a x primeiro, eu substituo com essa expressão aqui. Isso, aí tem esse menos aqui, mas como está no lado direito, eu jogo para o outro lado fica mais. Tá certo? É a mesma coisa que acontece para v. Se você fizer a continha direitinho, vocês vão ver que vai dar isso aqui. Mas isso aqui, pessoal, é laplaciano. Bidimensional, mas é laplaciano de u igual a zero e laplaciano de v igual a zero. Essas funções são harmônicas no espaço bidimensional, certo? E eu não sei se vocês viram isso em eletro, mas funções harmônicas, elas são as funções, digamos, mais simples que você pode ter no seu espaço, tá certo? Elas não têm máximos nem mínimos locais,
elas são funções extremamente bem definidas, uma vez que você define, né, não sei se vocês viram isso em elétrico, vocês estão vendo agora, né, define a condição de contorno, o fato dela ser harmônica faz você saber propagar ela para todos os outros pontos. E a mesma coisa vale para aqui, para funções analíticas, porque elas são harmônicas, então se você conhece ela numa linha, você geralmente conhece ela em todos os pontos. É a mesma coisa da condição de contorno do eletromagnetismo, tá certo? Então, funções analíticas são extremamente mais restritivas do que funções reais diferenciáveis, tá certo? Então, você vê que essa exigência de analiticidade aqui ela é extremamente forte. Potencial, exatamente. É como se fosse o Laplaciano de φ igual a zero. Tá certo? Tem classes de funções mais interessantes que aparecem no eletromagnetismo, só que em vez de você pegar aqui e botar uma f de z, onde é um número complexo, você pode botar um quaternio aqui. Você pode botar uma coisa de mais dimensões aqui, mas também que forma um corpo, e você pode estudar a diferenciabilidade agora em muitas dimensões. Entendeu? Mas isso é um outro papo. Okay? Tá certo? Então, pessoal, só lembrando rapidamente como uma função analítica, tá? Vocês supostamente viram isso em Física Matemática 1, então a gente não vai rever todos os detalhes, mas é só para vocês terem em mente que é uma restrição bem mais forte do que diferenciabilidade pura, ok? Ok. Ok. Deixa eu ver. Tá. Ok, agora a gente vai ter um ponto singular regular. E esses vão ser os pontos mais importantes para a física que vocês vão aprender, certo? Na verdade, todos os problemas que a gente tem solução analítica completa, não diria todos, porque todos é uma afirmação muito forte, mas 99% dos problemas que você tem soluções analíticas, as características interessantes do problema vêm dos pontos singulares regulares, certo? E eles vão ser assim. X0 é singular regular se x menos x0 elevado a n menos L vezes PL Exatamente. A primeira classificação de ponto que a gente vai basicamente usar 3 tipos de pontos. Os ordinários, o singular regular e o singular irregular. Tá certo? Para o ordinário e para o singular regular, nós temos métodos gerais amplamente conhecidos há 200 anos para a gente obter todas as soluções. E aí, basicamente, o que a gente vai aprender nesse curso e depois simplesmente pegar essas soluções e montar para construir soluções de problemas de mais dimensões. Basicamente, tudo que a gente vai fazer no curso é isso. Certo? De agora em diante, né? Então, o ponto vai ser singular regular, né? Se essas funções aqui são analíticas. Isso aqui é uma função analítica, tá certo? Então, todo ponto ordinário também é singular regular, porque satisfaz isso aqui, certo? Mas nem todo singular regular é ordinário. Portanto, a gente geralmente classifica simplesmente com a classificação mais restritiva, ok? Então, veja o seguinte, o meu P agora, ele pode explodir em torno do x0. Ele pode ir para infinito. Ou seja, eu posso pegar uma equação diferencial, um dos elementos dela diverge num ponto, e mesmo assim o ponto vai ser singular regular, se essa divergência puder ser corrigida pela multiplicação dessa função aqui. Ou seja, a coisa diverge, mas eu multiplico por uma coisa que vai a zero naquele mesmo ponto, tá certo? E aí ela se torna singular regular. Ok? Então, só dando mais um exemplo aqui. Se eu tenho um certo PL aqui, que é igual a raiz de x, tem como eu corrigir a singularidade de raiz de x multiplicando por um polinômio desse cara aqui? Ó? Né? Eu sei que aquele cara é problemático em torno de x0 igual a zero. Então, basicamente, eu teria que encontrar um x elevado a n menos L vezes raiz de x
que tornasse essa função analítica. O que vocês acham? Existe alguma potência que eu posso multiplicar para tornar aquilo ali analítico? Né? Se eu escolho qualquer potência aqui, eu vou ter no fim alguma coisa assim. X elevado a meio mais um número inteiro qualquer, m. Eu estou ferrado em torno de zero de qualquer jeito. Porque na hora que eu for calcular a enésima derivada mais 1, esse negócio vai aparecer no denominador. Na hora que ele aparecer no denominador, ele começa a divergir. Então, essa função aqui, ela nunca vai ter, o ponto zero dela nunca vai ser singular regular. Porque ela não tem como ser transformada numa função analítica pela multiplicação de um polinômio. Se eu pudesse multiplicar por coisas mais complicadas, se eu pudesse multiplicar, por exemplo, 1/2, aí eu poderia tornar, porque aí é fácil, né? Porque esse cara aqui vai ser x, né? Para todos os efeitos, pelo menos assim, vindo de uma direção, porque pela esquerda fica ruim, né? A gente poderia consertar, mas a gente não tem esse direito, tá certo? As nossas técnicas funcionam quando aqui é um n menos L. Ok? Então, só para dar um exemplo aqui de um tipo de ponto que a gente não consegue corrigir com uma simples potência. Agora, é claro, se o meu PL for 1 sobre x, aí é mole, né? Eu multiplico por x e esse negócio vira uma função, vira 1, que é uma função analítica. Certo? Mas tem que tomar cuidado, porque veja, é x elevado a n menos L vezes PL. Ou seja, nesse caso aqui vai ser xn menos L dividido por x. Tá certo? Agora, se eu estiver falando do PL, por exemplo, do L igual a N, esse cara aqui, a potência que eu posso multiplicar nele no máximo, deixa eu botar aqui, quadrado. Certo? Então aqui vai ficar assim. Então se o meu L for N menos 1, lembra que o primeiro PL que o primeiro P que a gente tem é o P N menos 1. Porque o PN é sempre igual a 1, lembra, né? Então se esse cara aqui for o N menos 1, esse cara aqui for N menos 1, aqui vai ficar 1, N menos 1, e aí esse cara aqui vai ficar 1 sobre x. Tá certo? Então por mais que esse coeficiente pudesse ser corrigido, se ele fosse outro L aqui, como ele é o N menos 1, ele não pode ser corrigido, porque o máximo que eu posso multiplicar aqui é x. Certo? A gente vai ver exemplos mais claros disso. Mas eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é que isso aqui funciona, tá? Esse cara aqui não é analítico, mas aí eu multiplico por um cara para torná-lo analítico. Nem sempre isso é possível, tá certo? Ok, então, por exemplo, então, o que vocês acham? x0 igual a 1 é o quê? Qual a classificação desse ponto? O que acontece com P1 quando você vai para x igual a 1? Não. Quem é P1? Ó, P1 é esse cara aqui. Então, P1 é igual a 1 sobre 1 menos x. O que acontece com essa função quando eu calculo P1 de x no limite que x vai para 1? Esse cara diverge. Se eu vier para um lado ou para um outro, ainda diverge de uma forma diferente, certo? Então esse cara aqui claramente não é um ponto ordinário, porque essa função não é analítica nesse ponto, certo? Porém, se eu multiplicar o meu P1 por, como é que é a minha regra ali, ó? X menos 1, porque é o x0 que eu estou estudando agora, é x0 igual a 1. A ordem da minha equação é 3, tá certo? E aqui é 1. Então vai ficar 3 menos 1 vezes P1 de x. Quanto que é isso aqui? É x menos 1 elevado ao quadrado dividido por 1 menos x. Certo? Isso aqui é menos
x menos 1. Essa função aqui é analítica, em torno de x igual a 1? É. Então, esse ponto aqui é singular regular. x0 diferente de 1 e pertencente aos reais é ordinário. Como é que estamos? Tá claro ou tá... porque o único P diferente de 0 que eu tenho é o P1. Então, para eu classificar os pontos, basta eu estudar quando que P1 é ou não é analítico, certo? É claro que P1 não é analítico em torno de x igual a 1 porque diverge, tá certo? Mas essa analiticidade pode ser corrigida pela multiplicação, né, desse fator aqui. Não, vai para infinito já é um problema. Se ele divergir... Isso. Certo? Então, esse cara aqui é uma equação diferencial com pontos regulares e singulares regulares. Ordinário. Pontos ordinários, a gente tem uma equação ordinária. É porque, na verdade, você pode dizer que sim, um operador diferencial ordinário, se você quiser. Mas quando a gente tem... Porque geralmente a gente classifica esses pontos no que diz respeito às características da solução, entendeu? Então a gente diz que a solução vai ter série de potência como uma solução. A solução vai ser uma série de potência em torno dos pontos ordinários. Mas em torno dos pontos singulares e regulares a gente vai mostrar que sempre existem duas soluções linearmente independentes, ou n soluções linearmente dependentes, quando o ponto é singular regular. O meu problema está na nomenclatura, porque a gente considera, por exemplo, uma equação diferencial ordinária. Aí quando... Não, mas não é a equação diferencial que é ordinária. A equação diferencial é a equação diferencial. O ponto do domínio da equação diferencial é ordinário ou não ordinário. É a classificação dos pontos do domínio e não da equação diferencial. E quando a gente tem um ponto que é singular regular, a gente fala que é? Que o ponto é singular regular. Deixa eu te dar um exemplo. Se minha equação diferencial fosse essa aqui, mas o domínio fosse x pertence de 8 a infinito, como é que você classificaria essa equação? Esse operador. Exatamente. Ou seja, se você insistir em querer classificar o operador, depende do domínio, entendeu? Por isso que geralmente a classificação se dá para os pontos do domínio e não para o operador em si. Porque não é uma característica do operador, é uma característica do operador mais o domínio. Certo? Vocês estão viajando muito ou tá tranquilo? Se tivesse um ponto em que não desse para contornar essa divergência, seria bom em classificação do ponto. Exatamente, é o que a gente vai ver agora. Então, todos outros. São chamados singular e irregular. Certo? Todos os outros são chamados de singular e irregular. Para esses, a gente não tem método geral. Pode falar. Eu não entendi ainda. A gente pode assumir duas soluções enquanto aquela equação, a gente pode assumir x igual a 1 e x é diferente de 1. Não, o que acontece é o seguinte, a gente viu na aula anterior que uma equação diferencial de terceira ordem, ela vai ter três soluções linearmente dependentes do ponto de vista do Wronskiano. Né? A gente usou o Wronskiano para classificar,
Então a gente, para classificar não, né? Para testar a independência linear, a gente mostrou que essas equações vão formar um espaço vetorial, e esse espaço vetorial é um espaço vetorial de 3 dimensões, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é como que as soluções se comportam em torno de um ponto específico. Tá certo? Então a gente tem dois tipos de pontos que vão aparecer para essa equação. Um que é somente um que é singular regular e todos os outros são ordinários. O que a gente vai dizer agora é como que a gente classifica as soluções, como que a gente obtém as soluções em torno desse ponto aqui. Tá certo? Agora veja, quando a gente fez aquelas demonstrações todas lá na aula passada, a gente estava supondo que os nossos P's eram todos analíticos. Tá certo? Então tudo que a gente viu para a aula passada vale para pontos ordinários. A independência linear, a tridimensionalidade do problema e tudo mais. O que a gente vai conseguir mostrar, que a técnica de Frobenius, é que para os pontos singulares regulares também continua valendo a mesma coisa. Você continua sendo capaz de encontrar N soluções linearmente independentes. Por mais que agora a técnica fique extremamente mais complicada. Certo? Então, para todos os nossos propósitos nesse curso, a gente vai se preocupar com ordinários e singulares. Os irregulares, talvez seja um exercício de classificar, tá certo? Mas a gente não vai resolver equações em torno de pontos irregulares. Ok? Só sobrar tempo. Ok. Então, por exemplo, você tem que tomar um pouco de cuidado. A que a gente fez na última aula é só para provar que a gente pode achar, mas aquele método não é para achar. Não é para achar. Agora a gente vai usar métodos para realmente, na prática, calcular essas coisas. Professor, então, pontos que são singulares e regulares, eles não vão poder ser corrigidos com esse x da x0? Não. Então é tudo que for diferente disso. Isso. Tudo que não puder ser corrigido pela multiplicação desse termo polinomial aqui é um ponto singular irregular. Certo? Então, ó, x ao quadrado, y duas linhas, mais x, y', menos y igual a zero. O que vocês acham, pessoal? Como é que esses pontos eles são? Como é que se classifica os pontos dessa equação diferencial? Tem uma pegadinha nela. O x quadrado pode estar aí, né? Exatamente. Quer dizer, não pode estar aí. A regra que eu dei para vocês não, como é que se diz, envolve equações diferenciais com esse cara diferente de 1. Então você tem que dividir. Certo? Só quando você divide, você percebe que o seu P1 e o seu P0 são singulares em torno da origem. Então tem que tomar cuidado na hora de classificar, justamente porque é por isso que a gente bota 1 aqui. Porque na verdade você poderia fazer uma outra brincadeira, você poderia reescrever equações nesse formato e descobrir que a singularidade que é corrigível aqui tem a ver com esse cara ir para zero de uma forma suave. Tá vendo? A gente usou na aula passada a solução da equação da derivada de mais alta ordem em termos das outras derivadas, para construir aquelas soluções S, certo? E para isso a gente precisou isolar esse cara. Para isolar esse cara eu preciso dividir por esse. Né? Quando eu divido por esse, eu apareço com esses problemas aqui. Okay? Só que às vezes as coisas acontecem num ponto só, mas acontece de uma forma suave o suficiente, de forma que você não consegue fazer a coisa exatamente no ponto, mas quando você vai se aproximando, tudo está bem comportado ainda. É por isso que a gente tem essa característica aqui. Tá certo? É porque aquelas coisas explodem, mas elas explodem de uma forma bem comportada, digamos assim. Tá certo? Então, a gente tem que x0. Bom, x0 é singular irregular ou singular regular? Regular? É porque esse cara aqui eu posso multiplicar por x quadrado. E esse eu posso multiplicar por x. Se eu multiplicar esse aqui por x quadrado, dá 1, que é analítico. E se eu multiplicar esse cara por x, dá 1 também, que também é analítico. Então, é um ponto singular regular. Esse aqui é uma das... Bom, é o tipo de função mais importante que aparece na física. Certo? Ok. E a mesma coisa aqui, por exemplo, digamos que eu tenho x ao cubo
vezes y' menos x mais 1, y igual a zero. Por que não é ordinário? Qual deles? A origem? O zero? É o que a gente acabou de fazer. Porque esse cara aqui não é analítico em torno de zero. Esse cara não é analítico em torno de zero. Tá? E esse aqui também, você não consegue corrigir ele, porque aqui é a derivada primeira. Se eu dividir aqui, vai ficar x ao cubo, aqui embaixo. Eu posso multiplicar por x, que é o que isso aqui me permite, né? N menos 0 é 1. Então eu posso multiplicar por x e mesmo assim eu não corrijo, continua divergindo com x ao quadrado. Certo? Então esse cara aqui, né? Nesse caso, x0 igual a 0 é irregular. Singular, né? Irregular. Certo? Então, vários exercíciozinhos que eu vou passar para vocês é simplesmente pegar essas equações e classificar, tá? Não tem muito segredo, não. Ok. A gente vai mostrar, então, que é o nosso objetivo, que o caso geral terá soluções da forma y de x vai ser igual a x menos x0 elevado a 1 gama vezes somatório de n igual a 0 Espera um pouquinho, isso é um pouco estranho. E, não vou botar aqui ainda. Ah, não, tá. I igual a 0 até n menos 1, logaritmo de x menos x0 elevado a i vezes AI de x. Certo? É gama. Era o I. Certo? Então, basicamente, o nosso trabalho agora é mostrar que, no caso geral, a gente vai ter soluções dessa forma para todos os pontos, para todo x0 regular ou singular regular. Tá certo? É claro que o caso mais simples, que são os pontos regulares, essa solução vai existir, mas gama vai ser 0 e o meu A0 vai ser diferente de 0, mas todos os outros vão ser 0. E vocês veem que para aparecer na solução de uma equação diferencial potências de logaritmo, vai ser bem chatinho de obter isso aí, tá certo? Mas a gente vai fazer um caso, não vai fazer o caso geral, a gente vai fazer isso aqui para as equações de segunda ordem, tá certo? Então, no máximo que a gente vai ter aqui é um logaritmo, a gente não vai ter potências de logaritmo, não. Okay? Então, o nosso trabalho agora é descobrir como encontrar essa solução explicitamente para todas as equações de interesse para a gente. E basicamente são todas equações importantes para a física que vocês estão vendo. Bom, então agora vamos nos restringir a equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Tá? Ok. Bom, então a gente já tinha visto anteriormente que se os nossos PLs forem todos analíticos, os nossos pontos for ordinário,
Então a gente sabe que nossa solução y de x, ela vai ter uma série de Taylor, ou seja, ela pode ser escrita assim, certo? Mais y' de x0, x menos x0 sobre 1 fatorial mais y duas linhas de x0, x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial, né? E assim por diante, ok? Bom, basicamente a gente está dizendo que eu tenho uma série do tipo L igual a 0 até infinito, y derivado L vezes, calculado em x0, vezes x menos x0 elevado a L sobre L fatorial, certo? Bom, mas se ela tem série de Taylor, eu posso usar a própria expressão da série de Taylor para encontrar uma solução, certo? Aqui entra uma questão um pouco de gosto barra conveniência, tá certo? Em alguns lugares, a gente vai deixar o fatorial de fora e em alguns outros lugares a gente vai botar o fatorial dentro, certo? Em geral, eu vou fazer nesse curso o fatorial todo envolvido aqui, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente pode simplesmente dizer que o nosso x, nossa y de x... Lembra, a série de Taylor ela é uma expansão em torno de um ponto, certo? E o que a gente estava fazendo antes era classificar os pontos justamente porque é em torno dos pontos que nós classificamos que a gente vai encontrar as soluções. Tá certo? Então, são soluções sempre locais. Okay? Então, zero é infinito. A gente bota um AL aqui e x menos x0 elevado a L. Tá? Parece que eu não fiz grandes coisas, mas aqui tem uma mudança de filosofia do que eu estou fazendo. Certo? Aqui, eu pressuponho conhecer a minha função y de x, ser capaz de calcular as derivadas dela e depois pegar essas funções e calcular ela num ponto. Tá certo? Aqui, o meu AL são coeficientes a serem determinados. Então, em vez de a gente pegar uma solução e calcular uma série de Taylor, a gente vai pressupor a existência da série de Taylor, substituir essa série de Taylor na equação diferencial e então obter os meus A's. Tá ok? A gente está invertendo a ordem da coisa. A gente vai usar a existência da série de Taylor para deduzir as derivadas a posteriori. Ok? É muito mais conveniente do que calcular esses caras aqui explicitamente usando aquela técnica dos S's que eu mostrei na aula passada. Certo? Então vamos escrever uma equação aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu quero resolver a seguinte equação. Como eu estou falando de equações diferenciais de segunda ordem, as minhas equações vão ser sempre dessa forma aqui. P1, y' mais P0y igual a 0. Ok? Então, eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui. Certo? Vai ficar assim. E aí vocês me digam se vocês precisam que eu faça aqui com mais detalhe, tá? Se eu derivar essa série aqui, toda vez que eu derivar, cai um L, né? E diminui um L aqui. É só isso, certo? Você pode se preocupar com o fato de que o primeiro termo é constante, então a derivada vai ser 0, mas isso já está levado em consideração com o fato de estar multiplicando por L aqui. Né? Quando eu derivei aqui, o L caiu, se eu tomar o L igual a 0, aquele termo vai para 0. Tá certo? Então eu posso, sem perder nada, continuar somando de 0 aqui, por generalidade. Certo? Então vai ficar assim. AL vezes L menos 1, que é a derivada segunda aqui, caiu L, depois cai L menos 1, certo? X menos x0 elevado a L menos 2. Ok? Mais P1 de x L a L
x menos x0 elevado a L menos 1 mais P0 a L x menos x0 elevado a L, certo? E essa soma toda tem que ser igual a zero. Ok? Como é que vocês estão aqui? A gente vai inverter a ordem da brincadeira. Em vez de a gente supor que a gente conseguiu encontrar uma solução, a gente vai supor a série de Taylor como uma forma para a solução e substituir a série de Taylor aqui e encontrar uma nova equação agora para essa série de potências. Certo? Agora veja, temos uma dificuldade grande aqui, né? Esse termo aqui é uma potência simples. Esse termo é uma potência simples e esse termo é uma potência simples. Agora, P1 e P0 pode ser tão complicado quanto eu queira. Pode ser uma série infinita, pode ser um exponencial que tem uma série infinita, pode ser um polinômio, pode ser um negócio mais complicado. Certo? Por que eu estou interessado em botar tudo isso em forma de lei de potência, né, de série de potência? Por causa do truque. Aquele truque. A gente pode lembrar aqui dx k vezes de x menos x0 elevado a L, calculado em x igual a x0, é igual a delta KL. Tá vendo? Esse é o truque que a gente vai usar o tempo todo. Esse que a gente usou para falar de independência linear, né, lá atrás. É isso que a gente tem uma função igualada a alguma coisa, mas a gente não tem como igualar ponto a ponto da função, né? Quando o valor de x é 1, ou 2, ou 3, ou 4. A gente quer, de certa forma, transformar uma equação que tem uma igualdade que vale para um conjunto contínuo de valores em uma coisa discreta. E a gente faz isso usando esse truque aqui. Tá certo? Se isso aqui fosse um polinômio simples, uma potência qualquer de x, então seria fácil, bastaria eu multiplicar, eu derivar esses caras aqui, igualar a x0 e ir selecionando aqui várias igualdades diferentes que vão me dar, basicamente, relações entre os meus vários ALs. Tá certo? Ou seja, o que a gente quer fazer fundamentalmente é encontrar essas séries de recursão, séries recursivas que determinam os nossos ALs em termos dos outros. Certo? Uma vez que a gente encontra essa série e resolve essa série, a gente tem uma maneira de calcular esses caras aqui e, portanto, a solução. Eu entendi o sentido de considerar depois da derivada x igual a x0. É porque se você não calcular em x igual a x0, esse negócio não dá o delta de Kronecker. Né? Ué, imagina que o meu L aqui é 20. Aí eu derivo duas vezes. Aí vai ficar x menos x0 elevado a 18. Se eu não calcular x igual a x0, esse negócio não vai para zero. Ele só vai para zero se eu calcular a derivada segunda do negócio elevado a 20 e depois tomar x igual a x0. Senão todos os termos de L maior que K vão sobreviver. Mas eu quero somente que os termos K igual a L sobrevivam. Certo? Então, bom, mas a gente não tem a sorte de ter o caso em que isso aqui é um polinômio simples, tá certo? Então a gente tem que fazer o quê? Expandir esse cara. Então, vamos lá. A L menos 1. Só um detalhe aqui, pessoal. Nas outras vezes que eu dei esse curso, eu mostrei essa técnica geral de você pegar esses P's aqui e encontrar as fórmulas para encontrar a solução. Os alunos insistiam em ignorar a fórmula e fazer do zero sempre. Ou seja, você sempre pode fazer isso aqui do zero, tá? Você pega isso aqui e substitui na equação. Só que é geralmente 10 vezes mais difícil. Por mais que a fórmula seja difícil de obter, uma vez que você obteve ela e entendeu, você pode usar ela direto.
Senão você vai ter 10 vezes mais trabalho. É melhor ter, digamos, 50 vezes mais trabalho agora para ter 1 de trabalho depois do que ter 20 vezes sempre, entendeu? A gente vai deduzir uma fórmula que é complicada de deduzir, mas ela é muito poderosa, certo? Ok, então a gente tem esse mesmo termo aqui porque ele não tem ninguém multiplicando ele. Então fica aqui L menos 2, certo? Aqui a coisa começa a complicar, porque veja, o meu P, eu tenho que expandir ele em torno de x igual a 0. Então eu tenho K indo de 0 a infinito, eu tenho outra série, tá certo? Dentro dessa série eu tenho uma outra série, que é a série da expansão do meu P1, ok? Esse aqui vai ser P1K. Oi? É o mais. X menos x0 elevado a K. Certo? Eu estou chamando os coeficientes aqui de P1K, ok? E é claro que isso multiplica L a L x menos x0 elevado a L menos 1. E finalmente eu tenho o último termo que vai ser outra somatória aqui em K até infinito de P0K x menos x0 elevado a K vezes x menos x0 elevado a L, isso tudo igual a 0. Mas você vê que ficou um negócio complicado, né? Que aqui, ó, eu tenho um somatório em L e aqui eu tenho um somatório em K. E aqui também eu tenho somatório em L e somatório em K. Então eu tenho 2 somatórios de 0 a infinito. E a potência que eu vou ter aqui, ó, vai ser x menos x0 elevado a K vezes x menos x0 elevado a L menos 1. Então eu vou ter um x menos x0 elevado a K mais L menos 1 e x menos x0 elevado a K mais L. Tá. Obrigado. Podia ter botado lá também. É que aqui, nas minhas notas, eu esqueci do AL. Tá? Bom. Eu não entendi porque a gente considerou o P1 de x dessa maneira. Por que a gente expandiu ele em série também? Porque a gente quer usar esse truque aqui. Mas por que a gente pode? Porque a gente supôs que ele é analítico. O caso em que ele não é analítico, a gente vai fazer depois. Esse aqui é o caso mais simples. Aí, por esse analítico, eu posso fazer. Isso, como ele é analítico, ele tem uma série de Taylor, então você pode expandir ele à vontade. Certo? Então, antes da gente reorganizar isso aqui, vamos fazer um exemplo em que a gente vai usar aquilo que eu falei para vocês não fazerem direto, certo? A gente tem um feeling do que está acontecendo e depois a gente vai pegar a fórmula completa, ok? Então, vamos lá. Antes, exemplos. Vamos pegar aqui. Bom, vamos pegar esse cara aqui e vamos estudar ele em x0 igual a 0, tá? Que é um ponto regular. Certo? Nesse caso, a gente tem que o nosso P1 é igual a 0 e a gente tem que o nosso P0 é igual a menos x. Tá certo? Qual é a vantagem dessa equação? A simplicidade dessa equação vem do fato de que, bom, P1 é igual a 0, então a série de Taylor dele é trivial. Eu posso simplesmente sumir com esse pedaço aqui, né? E o meu P0, ele já está escrito em termos de uma série de potência. Eu já sei quem é o P0K. O P0K vai ser assim, ó. Nesse caso, eu vou ter P1K igual a 0 sempre. Tá certo? Porque esse aqui são os termos da série de potência dessa função. E eu tenho que P0K vai ser igual a menos 1 se
k igual a 0, não, se k igual a 1, né? E 0 se k diferente de 1. Eu só estou escrevendo essa função aqui, eu estou escrevendo quais são os coeficientes de expansão de série dela aqui para qualquer k. Tá? Quem é o termo... Eu posso pensar nisso aqui como uma série de potência. Eu posso pensar nesse cara aqui como sendo assim, ó. P00 mais P01 vezes x mais P02 vezes x ao quadrado sobre 2, mais todos os outros. Não posso? Para isso aqui bater com essa x, com o meu P0 aqui, esse termo tem que ser 0, esse tem que ser menos 1, esse tem que ser 0 e todos os outros tem que ser 0. Só isso. Eu só estou identificando a série de potência que vai entrar aqui, ó, diretamente olhando para o meu polinômio, porque eu não preciso expandir em Taylor o polinômio, entendeu? Agora tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se o meu... Veja, nesse mesmo caso, se eu estivesse estudando um x0 igual a 5, como é que ia ficar o meu P0 aqui? Meu P0 vai ficar como? Lembra, meu P0 é menos x. Tá certo? Mas o que eu preciso fazer? Eu pego o meu menos x, eu boto aqui um menos 5, né? Que é o meu x0. Só que isso aqui não é o meu P0. Isso aqui tem um mais 5, então eu tenho que botar menos 5 aqui. Ah, vocês concordam que isso aqui é menos x, né? Mas então, se o meu ponto fosse esse aqui, o meu P00 seria menos 5 e o meu P01 seria menos 1. Então, você vê que a expansão desses polinômios aqui, desses coeficientes, ele depende fortemente do ponto onde eu estou fazendo a solução. Isso está claro, pessoal? Estou chamando só a atenção de vocês que a expansão de Taylor de um polinômio, ela pode ficar, ela vai ser diferente em torno de cada ponto. Mas é algo que vocês já sabiam, tá? Vocês entendem isso aqui, ó? Se eu estou estudando o meu P, eu estou estudando o ponto ordinário agora, x0 igual a 5, nesse ponto, os meus coeficientes são esses aqui, né? E P0 é K maior que 1 igual a 0. Tá? Tá ruim? Eu não entendi porque o x igual a 0 é um ponto irregular. Isso eu não sei. Ué, porque essa função é analítica em torno de x igual a 0. Mas daí... regular seria dizer ordinário. Ah, desculpa, isso, ordinário. Isso, ordinário. Eu, na minha cabeça, sempre chamo ponto ordinário de regular. Mas está errado. Eu devia chamar de ordinário, porque é o nome que você dá. Então, vamos fazer aqui, de forma bem... Até o P0 eu não entendi. Você substituiu ali o x0 por 5 para a parte. Ó, vamos fazer assim. A minha função P0 de x é igual a menos x. Agora vamos fazer ela em Taylor, tá certo? Então vamos lá. Eu vou expandir essa função em torno de x0 igual a 5. Tá? Então, como é que é a minha série de Taylor? É assim, ó. P0 de 5 mais P0' de 5 vezes x menos 5, certo? E todas as outras derivadas vão ser 0, então não preciso escrever, certo? Basicamente isso aqui vai ser... Quanto é que é P0 de 5? Menos 5. Quanto é que é P0' de 5?
Menos 1. Deriva esse cara aqui em relação a x, dá menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos x menos 5. Quem é o coeficiente do termo constante? É 5, menos 5. Quem é o coeficiente do termo linear? É menos 1. Então, o meu P 0, 0 é igual a menos 5 e o meu P 0, 1 é igual a menos 1. É só isso, tá certo? Está vendo? Esse cara aqui é o coeficiente do termo linear, do termo 1, do termo quadrático e assim por diante. Ok? Se eu tivesse esse caso, quando eu substituir ali, eu teria duas somas. Você teria dois itens na sua soma, dois elementos na soma. Sim, exatamente. O caso que a gente vai fazer, a gente só tem o 1, né? Porque é o que a gente está expandindo em torno de x igual a 0. Isso. E eu posso escolher? Se o exercício pedir resolva em qualquer ponto ordinário, e você quiser escolher um ponto mais fácil, você escolhe. Agora, se o exercício for resolva em torno do x0 igual a 5, aí você não pode. Então, como é que fica essa brincadeira aqui, nesse caso? Vai ser assim. Soma de L igual a 0 até infinito, a L, x elevado a L menos 2, menos, esse termo aqui é todo zero, a gente já viu, e esse termo aqui só tem um termo de potência aqui, que vai ser o termo de x elevado a 1 aqui, ok? Que é aquele que a gente teve lá. Então vai ficar assim, menos AL, x elevado a L mais 1 igual a 0. Tá certo? A gente quer fundamentalmente usar esse truque aqui. Porque esse truque vai nos permitir encontrar relações entre os ALs. Ok? Você pode simplesmente aplicar esse truque ali direto, ou você pode reorganizar a série para que o x tenha sempre a mesma potência. Certo? E eu esqueci claramente do L vezes L menos 1, x elevado a L menos 2. Tá certo? Então vamos lá. Vou pegar só esse primeiro pedacinho aqui, tá? Fica assim, soma de L até infinito de AL vezes L, L mais 1, x elevado a L menos 2. Pessoal, quando minha soma passar por 0, isso aqui é 0. Quando minha soma passar por 1, isso é 0 também. Ok? Então eu posso muito bem começar de 2 aqui. Ok? Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que L é igual a M mais 2. A minha soma vai ficar como agora? O meu M, ele começa de quanto? De 0, né? Porque quando o meu L for 2, o meu M é 0. Quando o meu L for 3, meu M é 1 e assim por diante. Certo? Então esse cara aqui vai de 0 a infinito. Aqui vai ficar A M mais 2, tá certo? Aqui vai ficar como? Vai ficar M mais 2, M mais 1, e esse cara aqui vezes x elevado a M. Ok? E aí, para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer a mesma coisa com esse pedacinho aqui. Ok? Então vai ficar assim, soma de L, esse aqui continua sendo de 0 a infinito, né? A L, x elevado a L mais 1, eu vou fazer L mais 1 igual a M. Bom, acontece aqui o seguinte, eu vou separar L mais 1 elevado a M, M igual a 0, isso. Então, o meu M vai ser de 1 até infinito, tá certo? Quando o meu L for 0, M igual a 1, isso. Aqui vai ficar A M menos 1, x elevado a M. Tá certo?
Então vocês veem que a primeira dificuldade que vai aparecer é que uma vez que você substituir na sua equação diferencial a sua série, você vai aparecer com potências diferentes, né? Ora porque você está multiplicando por P0 ou P1 e ora porque você calculou a derivada. Então essas coisas vão mexer nas potências e vão desbalancear as potências, certo? Então o primeiro trabalho é rebalancear as potências. Aqui a gente está fazendo por um caso específico. Depois, quando a gente obtiver a fórmula, a gente vai fazer o caso geral, tá certo? Vai valer para qualquer tipo de função. Bom. Então o que a gente vai fazer? Essa série começa de m igual a 1 e essa aqui começa de m igual a 0. Certo? O que a gente faz aqui? A gente tira o m igual a 0 daqui e bota a série para bater com essa aqui. Então como é que a gente vai fazer? Quanto que vai ser o termo m igual a 0? Vai ser A2, 2 mais 0, vezes 2, vezes 1 mais 0, certo? Vezes x elevado a 0, certo? Então, o primeiro termo é 2A2, ok? Agora, o resto está com a mesma potência, certo? M igual a 1 até infinito. Aí eu vou ter o termo das derivadas, que vai ser m mais 2, m mais 2, m mais 1, menos m menos 1. Tudo isso aqui, x elevado a m igual a 0. Tá certo? Agora a gente aplica o truque. Se eu tomo essa equação toda igual em x igual a 0, a potência aqui sempre começa de 1, então tudo isso aqui vai para 0, a minha primeira equação é A2 igual a 0. Tá certo? Eu fechei o errado. Era o colchete, eu fechei o parênteses, não vi e fechei o colchete. Então, a primeira equação que eu tiro daqui aplicando o truque é A2 igual a 0. A próxima é eu derivar essa equação toda em relação a x uma vez, aí esse termo aqui vai para 0, aí eu tomo isso igual a 0. Ou seja, eu vou estar igualando esse cara aqui com m igual a 1 a 0. Mas eu posso fazer a segunda derivada e tomar x igual a 0, e aí eu vou ter esse miolinho aqui igual a 0, né, com m igual a 2. E assim por diante, certo? Ou seja, eu tenho que m mais 2, m mais 2, m mais 1, igual a m menos 1. Tá? Para m maior ou igual a 1. Isso aqui está claro, pessoal? Eu só passei o cara para o lado direito, tá? Só porque facilita a minha vida. Ok? Esse menos 1 atrapalha, então a gente troca e vai chamar o nosso agora m' igual a m menos 1, tá certo? Então vai ficar assim, né? Então, ó, o meu m é m' mais 1, então aqui vai ficar m' mais 3, m' mais 3, m' mais 2, igual a m'. Ok? Posso? Ok? Bom, pessoal, a gente sabe agora que o nosso m' ele vai ser maior ou igual a 0. Tá certo?
porque o meu m é igual maior ou igual a 1, então o m' é maior ou igual a 0. Mas veja, para essa escolha de m', esses caras aqui nunca são 0. Certo? Então eu sei sempre que meu a m' mais 3 é igual a m' dividido por m' mais 3, m' mais 2. Certo? E por simplicidade, pessoal, vamos... Não, deixa a linha aí. Eu pensei em tirar a linha só para facilitar a vida, mas não precisa não. Ok? Então, veja o seguinte. Qual a primeira conclusão que a gente pode tirar disso aqui? Como é que é? Que você pode calcular um termo da frente, ou pelo menos três potências na frente em termos do termo de trás. Tá certo? Mas isso diz pra gente o seguinte: se m' for igual a 2, quem que vai ser o meu m5? Vai ser alguma coisa tipo A2 dividido por 5 vezes 4. Certo? Mas a gente já sabe que esse cara aqui é 0. Certo? Então, isso aqui é 0. Mas se o 2 é 0, o 5 é 0. Mas se o 5 é 0, quanto que é o 8? É 0. Certo? Então, o 2, o 5, o 8, todos esses caras vão ser 0. Certo? Isso. Agora, sabemos alguma coisa sobre m' igual a 0 e m' igual a 1? Não tem como, né? Porque essa relação de recorrência, ela está associando o 0 com 3. Não o 0 com 1, nem o 0 com 2, que seria pior ainda. É o 0 com 3 e o 1 com 4. Tá certo? Então, essa é uma primeira, mais uma lição importante dessa técnica. A gente sabe que existem duas soluções linearmente independentes para a nossa equação diferencial. E isso, de alguma forma, tem que estar refletido aqui, nisso que a gente está fazendo. E como que isso está refletido aqui? No sentido de que toda vez que você tentar resolver essa série de recorrência desse tipo, vocês vão encontrar que essas séries de recorrências são indeterminadas por alguns coeficientes. E esses coeficientes que são indeterminados são justamente as liberdades de condição inicial que você tem nas equações. Tá certo? Na hora que a gente começar a trabalhar com essas, reorganizando essas séries infinitas aqui, vocês vão ficar com saudade da geometria diferencial. Que é um negocinho chato, viu? Ok. Então a gente pode fazer o seguinte truque. A gente vai pegar m' e vai chamar de 3K. Tá? Vocês vão ver que tem um monte de manipulação que a gente precisa fazer em índice, em potência, em série de recursão. E a gente vai fazer esse tipo de coisa o tempo todo. Por isso que eu estou falando que é chatinho, porque envolve um monte de operação matemática simples, mas um monte delas. Tá ok? Então, se eu faço essa substituição aqui na minha relação de recorrência, eu vou ter o seguinte. A, que multiplica 3K mais 1, vai ser igual a 3K dividido por 3K mais 1 vezes 3K mais 2. Tá certo? Agora, eu vou fazer um outro truque. Eu vou falar que A3K é igual a BK. Tá ok?
Então, eu tenho que BK mais 1 é igual a BK. Sobre 3K mais 1 e 3K mais 2. Isso aqui é a matemática que o Ramujan fez sozinho na Índia. Né? Ele encontrou um livro de cálculo, ele tinha um livro de cálculo, e ele descobriu um monte de coisa sobre séries harmônicas assim sozinho. Ele nunca teve formação matemática básica, né? Mas é esse tipo de conta bem crua que ele fazia. Então ele fez uma sessão inteira da matemática sozinho lá na Índia, simplesmente fazendo essas continhas assim. Um cara chamado Ramujan, um desses gênios da matemática. Ele foi um prodígio total. Encontraram o cara assim com um monte de coisa nova de matemática que ninguém conhecia, e sendo que é isso, ele encontrou um livro de cálculo e começou a fazer essas contas desse tipo aqui e foi inventando um monte de coisa nova. Então, aqui eu sei agora relacionar o meu BK mais 1 com o meu BK. Pois não. A gente considerou A 3K igual a BK. Isso é tudo maquiagem só, tá? Mas sim, pode falar. Mas do outro lado, a gente não definiu um B igual a. Só tá Mas se isso vale para BK, então vale para... Se eu trocar K por qualquer número inteiro, isso vai continuar valendo. Então 3, eu posso chamar de L mais 1. Isso aqui vai ser A, né? Opa, isso. 3L, que é o que eu tinha lá. É como eu falei para vocês, são coisas simples, mas é um monte dessas coisinhas. Eu poderia fazer tudo na notação original, só que aí ia ficar muito mais difícil de ver o que está acontecendo. Eu acho mais conveniente fazendo essas maquiagens e simplificando. É como se eu estivesse pulverizando a complexidade em vários passos, em vez de botar a complexidade num passo grande e complicado. Certo? Porque agora a gente tem um negócio bonitinho assim. O que a gente pode fazer com isso aqui? Se eu sei como é que o K está relacionado com o K mais 1, eu posso relacionar com o K mais 2, com o K mais 3, com o K mais 4, né? E vamos lá. Então, B K mais 2 é igual a B K mais 1, tá certo? Eu só troquei K por K mais 1, aqui. Esse é outro truque que a gente vai fazer o tempo todo, a gente fica mudando esses Ks e os Ms e o L, L', M', vai fazer essas coisas o tempo todo, certo? Então eu só somei 1 no K, então se eu somei 1 aqui, ficou 2, se eu somei 1 aqui, ficou 1. Se eu somei 1 aqui, vai ficar 3K mais 2. E aqui vai ficar 3K mais 5. Tá certo? Mas bem, eu já sabia o que eu tinha antes. Eu já sei quem é o K mais 1 em termos do K. Então isso aqui vai ficar BK. E aqui vai ficar assim. 3 ao quadrado, K mais 2, K mais 1. Deixa eu escrever aqui. Mais 1. E aqui eu vou ter 3K mais 5 e aqui 3K mais 2. Certo? Espera aí, faltou... Tá. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só peguei a minha relação entre K e K mais 1 e transformei em relação entre K e K mais 2. Ok? Então vai ficar assim. BK mais 2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não estou gostando desse termo 3 aparecendo aqui multiplicando o meu K. Tá certo? Eu vou tirar ele também daqui. Então vai ficar assim. BK. Aí eu já tenho um 3 ao quadrado, que é esse que eu já tinha aqui. E eu tenho outro 3 ao quadrado, que é o 3 que eu botei em evidência aqui e o 3 que eu botei em evidência aqui. Certo? Então vai ficar assim, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí, aqui vai ficar
K mais 2, aqui K mais 1, e aqui vai ficar assim, ó. K mais 1 mais 2 terços. Tá certo? Eu só estou reorganizando aqui. Quando eu botei em evidência, vai ficar 3 quintos. Tá certo? 3 quintos eu escrevi assim. Não, 5 terços eu escrevi assim. Tá certo? 1 mais 2 terços. E aqui, K mais 2 terços. Pessoal, olha aqui. Quando eu escrevi o meu K mais 1 em relação a K, eu tive esse termo aqui, que é o que está aparecendo aqui. Quando eu escrevi o 2 em relação ao 1, eu obtive o K mais 2 e o 3K mais 5 aqui, que veio para cá. Toda vez que eu aumento um número aqui, eu ganho mais 3 fatores. Tá certo? Sendo que eu estou botando em evidência o 3 elevado a k, eu vou ganhar 4 fatores. Então, tá vendo? Eu tenho um fator e outro fator. Esse veio daqui, esse veio daqui, tá certo? Esses dois são da sequência que vem dessa multiplicação aqui, e esses dois são da sequência que vem desse com esse aqui. Desculpa, esse com esse aqui. Tá certo? E vai sempre ser a mesma coisa, só que sempre somando mais um no k. Ok? Para você ver isso de uma forma um pouco mais explícita, eu vou fazer aqui. Se eu escolher o k igual a 0, eu vou ter o quê? B2 vai ser igual a B0 dividido por 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2, 1, e aqui vai ser assim. 2 terços mais 1 vezes 2 terços mais 0. Ok? Até aqui estamos indo? Beleza. Só que vocês perceberam, não sei se vocês já perceberam, mas vai aparecer um monte dessas sequências desses produtórios aqui, onde é um produtório de uma coisa que vai mudando um elemento dentro dele, tá certo? E por causa disso a gente vai introduzir uma coisa chamada símbolo de Pochhammer. Tá? Ou fatorial crescente. Ok? Ele é definido assim. Fatorial crescente de xn é igual a, definido, tá? x mais 1, x mais 2, x mais n menos 1. Tá ok? Outra forma de escrever isso aqui é assim. Produtório, vocês já viram, imagino, né? De k igual a 0 até n de x mais k. É igual somatório, só que em vez de você somar, você vai fazendo o produto. Né? Isso aqui é isso aqui. Ok? Esse aqui é um primeiro elemento que a gente vai precisar. Note o seguinte, quanto que é o fatorial crescente de 1n? Vai ser 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n. Então isso aqui é n fatorial.
certo? Então o símbolo de Pockhammer, ele se reduz ao fatorial quando o argumento aqui é 1, ok? Beleza. E a gente também tem outro elemento que vai ser importante para a gente, que é a função gama. Vocês já viram a função gama? É uma função especial, basicamente que depende, que tem essa característica aqui. Essa função gama de x, tá? Ela é definida assim, é uma função no plano complexo, que é definida pela integral de 0 a infinito, de t elevado a z menos 1, exponencial de menos t dt. Tá? Isso é uma das maneiras de definir a função gama em termos de uma integral, tá, ok? Uma integral de um número complexo, tá? É t elevado ao número complexo menos 1. E essa função gama ela tem várias características. Por exemplo, gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Ok? Mais 1. Ok? E aí, naturalmente, você tem que gama de x mais 2 é igual a gama x mais 1, gama x mais 1, tá certo? Que por sua vez vai ser x mais 1 vezes x gama de x, certo? Então você vê que, tá vendo? Tem o x mais 1, o x, aqui o gama 2. Você vê que tem uma relação íntima entre o símbolo de Pockhammer e as funções gama, ok? As duas coisas vão ser úteis para a gente, então eu vou escrever aqui. Que gama de x mais n dividido por gama de x é igual a x elevado a n. X fatorial crescente n. Ok? Por que a gente escreve as coisas, as soluções em termos dessas funções aqui? Porque no computador, né, hoje em dia, se você pegar qualquer biblioteca de programação, essas funções estão todas catalogadas e preparadas para serem calculadas de forma eficiente, justamente para você conseguir calcular a solução que você quer numericamente. Ok? Inclusive, a função gama está é tão importante que está na biblioteca padrão de matemática de qualquer sistema operacional. Ok? Então a gente pode ver o seguinte, o nosso BN, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Lembra que eu tinha encontrado isso aqui, né? B2 igual a B0, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 vezes 1. Só que aqui eu tinha uma coisa mais complicada, que eu tinha assim, ó, 2 terços mais 1 e 2 terços mais 0. Ok? Então, usando agora os nossos novos símbolozinhos, eu posso ver que a generalização do Bn é simples. Vai ser B0. Aqui vai ser 3 elevado a n. 3 elevado a n. Ok? Aqui, se eu tivesse o 3, ia ter 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tivesse o 4, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, esse cara vai ser n fatorial. Tá certo? E esse termo aqui é o fatorial crescente, 2 terços crescente n. Ok? Tá tranquilo?
que aqui foi o 2, né? Se eu tivesse, lembra, o meu B3, vou escrever aqui o B3. Ó, eu tinha o seguinte, BK mais 1 igual a BK dividido por 3, que multiplica K mais 1, e aqui 3K mais 2, certo? Basicamente o que eu estou fazendo é que eu estou tirando esse 3 daqui, estou botando aqui, então fica 3 vezes 3, tá certo? E aqui vai ficar K mais 2 terços. Então você vê que toda vez que eu pegar o K e aumentar, eu vou aumentar um aqui, ó. Tá certo? Então vai ficar, digamos que se eu estiver aqui no K igual a, vou pegar aqui, B, é que não dá para fazer de uma vez, eu tenho que fazer todos os passos, tá? Mas, tá, já sei o que eu quero fazer. Eu preciso fazer todos os passos, não tem como fazer de um jeito simples. Certo? Por isso que eu fiz os 2 passos anteriormente. Então, eu fiz se eu quiser agora o 3, eu teria que pegar o 2 que eu tinha encontrado e fazer mais 1. Ok, deixa eu fazer então. Então, lembra, se eu pegar agora o meu K e somar 2 nele, vai ficar assim, ó. K mais 3 igual a BK mais 2 dividido por 3 vezes 3, isso não muda. Aí aqui vai ficar K mais 3, tá certo? E aqui K mais 2 terços mais 2. Ó, lembra, esse aqui é o B2, que é o que eu vou obter quando eu obtive quando escolhi K igual a 0. Se eu escolhi K igual a 0 aqui, eu vou ter o meu B3 vai estar associado com B2, que é esse cara aqui. Mas ele vai ganhar 2 fatores de 3 aqui, então vai ficar 3 ao cubo, tá certo? Vai ganhar um fator de 3 vezes 2 vezes 1 e vai ganhar um fator de 2 terços mais 2. Então eu tenho 2 terços mais 0, 2 terços mais 1, agora 2 terços mais 2. Aí eu posso encontrar o B3. Se eu fizer para o B4, B5, B6, você vai ver que vai continuar aqui. Isso aqui vai continuar formando um fatorial. Esse aqui vai continuar formando um fatorial crescente de 2 terços, tá certo? E aqui vão ser potências simples. Beleza? Ok. A gente chega então nessa fórmula aqui. Porém, essa fórmula aqui, ela nos ajuda ao quê, né? Se eu botar em termos do A, esse cara vai me dar o A3N, peraí. Isso, A3N é igual a BN, não é isso? Que eu tinha feito? Né? Isso. Ok? Se eu sei BN, se eu sei a B0, eu sei A0, então eu posso dizer que A3N vai ser igual a A0, e aí eu tenho aqui 3 elevado a N, 3 elevado a N, N fatorial e 2 terços fatorial crescente N. No nosso caso, por exemplo, a gente não sabe quem é a 0. Exatamente, por isso que eu estava falando para vocês. A gente tem que não saber quem é a 0. Se nós soubéssemos quem era 0, a própria equação ia estar determinando a condição inicial. Mas a condição inicial ela tem que estar em aberto. Ela não, ou seja, a solução ela não envolve a determinação da condição inicial. É uma coisa que você faz posteriormente. Então ela tem que ter 2 constantes livres para você ajustar com a condição inicial. Se for bidimensional, né? Se for tridimensional, 3 e assim por diante. Mas essa daí não tem 2 incógnitas, então? Só tem o A0 aqui. Ó, porque a partir do A0 eu determino quem é. Eu já descobri que 2, 5, 8, todo mundo é 0. Agora eu sei que a partir do A0 eu determino o 3, o 3, o 6, o 9 e assim por diante. Falta quem? Falta o A1 com 4, o A1 com 4, 7, 10 e assim por diante. E a gente vai fazer isso na próxima aula porque não dá tempo de fazer nessa. Mas você viu que a gente determinou 3 séries de recorrência. A gente descobriu o A2, que está associado ao A5, que está associado ao
8, e todo mundo isso aqui é 0. A gente acabou de encontrar o nosso A0 associado com A3, associado com A6, né? Que vai ser dado por essa expressão aqui. Todos os meus A estão associados com o mesmo A0. Falta agora a gente determinar o nosso A1 com o A4, com A7 e assim por diante. A gente vai fazer na próxima aula. Certo? Então são esses os passos necessários para encontrar uma solução da equação diferencial, usando série de potências. Ok? Então vocês veem que são um monte de passozinhos complicadinhos, não muito complicados, mas são muitos. Né? E às vezes os alunos costumam se perder justamente por causa dessa quantidade grande de passos. Tá? Mas é isso. A gente vai fazer esse pedacinho aqui na próxima aula, tá certo? E aí, essa é uma situação onde você está resolvendo todos esses passos para aquele caso específico. Eu vou fazer essa fórmula aqui que vale em geral, ok? Não para a resolução da série de potências, mas para a série de recorrência, mas para encontrar a série de recorrência, ok? E a partir daí, depois tem um monte de coisa interessante. Tem toda a parte de teoria de funções hipergeométricas que generalizam isso para classificar praticamente todos os tipos de equações de funções especiais, ok? Mas a gente vai chegar lá. Então a gente vai resolver esse problema, aí a gente vai resolver o caso geral da série de Taylor e depois o caso geral da série de Frobenius. Okay? Professor, a gente está falando de geometria diferencial, agora a gente vai ter um livro para essa coisa? Isso, esse é o livro principal do curso lá, que é eu sempre esqueço o nome dele, o Arfken. É a 7ª edição, certo? E aí... Eu tenho uma pergunta sobre geometria diferencial. Eu identifiquei que a entropia é um lado, porque leva dos pontos da curva até uma linha ordenada, que me dá a ordem temporal. Mas eu não consigo identificar a partir daí, ou outros casos também, extrair um significado físico do meu mapa. No caso da entropia, em geral para termodinâmica, você viu aquela parte de classificação de funções intensivas e extensivas? Então, aquelas características de intensividade e extensividades estão associadas às características físicas do seu sistema. Ou seja, volume é tal que se você pegar uma coisa de volume 1 com uma coisa de volume 2, no fim eu tenho volume 1 mais 2. Essa observação física tem uma tradução matemática, que vai dar todas as características necessárias para a gente deduzir todas aquelas relações termodinâmicas. Então, o trabalho que você precisa fazer para associar a geometria diferencial ou outras fórmulas matemáticas é você tentar entender primeiro qual é a motivação física que te levou àquela estrutura matemática. Assim, em geral é difícil de saber, mas você precisa pegar, assim, na termodinâmica, a estrutura física é isso, a intensividade e a extensividade das quantidades, tá certo? Na relatividade geral é a questão da geometria, que ela é localmente de um jeito ou de outro. No caso da física de partículas, a geometria tem a ver justamente com o campo de calibre. O campo de calibre está associado a um grupo, e dependendo do grupo ele pode ser eletromagnetismo, pode ser eletrofraca, pode ser a cromodinâmica, porque aí a geometria é a geometria do grupo de calibre. Mas todas as três coisas que a gente está falando, tanto a relatividade geral, como a termodinâmica, quanto digamos, a teoria de Young-Mills, são teorias geométricas, entendeu? Só que aí as motivações físicas são diferentes. Então, o mais importante para você entender como aplicar é você identificar o princípio físico que originou a estrutura matemática. Eu tenho muita dificuldade em enxergar a estrutura matemática e extrair um significado físico. Por exemplo, em analítica, a gente encontrou as quantidades conservadas no vetor de Poynting. Só que até hoje eu não entendi o que aquilo significa. Na verdade, a gente fez também a equação e encontrou assimetrias. Só que eu não consigo ver o significado físico, às vezes, para estruturas matemáticas. É porque eu acho que a gente... Observar a primeira parte física que motivou. Sim. Eu acho que a gente tem uma tradição que não é muito... Nada.
a gente tem uma tradição no nosso ensino de física que é muito voltado para um tipo de maneira de aprender. Só que existem vários tipos, várias motivações que te levam a querer estudar física. Tem gente que gosta da matemática pela matemática. Para esse cara, eu posso dar um curso de geometria diferencial e não falar nada sobre curva, sobre física, sobre nada, que o cara vai amar. Provavelmente um cara que está fazendo matemática pura vai gostar disso, entendeu? A nossa tradição é ensinar física voltado mais para esse tipo de pessoa, o que é estranho, né? Porque a física no Brasil ela tem uma ênfase teórica muito grande. Então, os nossos livros, os nossos outros professores, na sua maioria, tiveram essa formação também e eles perpetuam isso, entendeu? Mas eu acho que não é um problema seu, entendeu? Porque você não foi ensinado a pensar dessa forma ainda. Você não foi ainda treinada a pensar em qual é a estrutura física, qual é a argumentação física experimental que me levou àquela estrutura matemática. Porque é assim que eu gosto de ver física, mas nem todo mundo vê física dessa forma. Entendeu? É o caminho contrário. Eu acho que o físico tem que fazer o caminho contrário. Digamos, o tatear no escuro, usando a matemática pura e simples, ela é uma ferramenta a mais que o físico tem que ter. E os físicos matemáticos, digamos, são os caras que dão mais ênfase para isso. Mas eu acho que, de forma alguma, o físico tem que ter isso como a sua fonte principal de motivação. O físico tem que olhar para a natureza, ele tem que olhar para o fenômeno, ele tem que entender o fenômeno, e é aí que entra a parte, digamos, subjetiva da análise física, que é olhar para o fenômeno e decidir, esse fenômeno tem que ser modelado assim. Porque é isso que muda a física, é quando alguém olha e fala, não, a gente está sempre modelando esse fenômeno assim, mas eu acho que esse fenômeno deveria ser modelado assado. E aí, na hora que o cara modela de uma forma diferente, ele consegue perceber várias outras coisas que não foram percebidas antes. É claro que você tem que ter uma proficiência profunda na matemática para você saber fazer a modelagem. Porque uma coisa é você saber muito intuitivamente como que um fenômeno se comporta. Mas só a tua intuição não é suficiente para você conseguir perceber as nuances daquilo. Então, para você fazer isso... Para você fazer isso, você precisa ser capaz de... Você tem que ter um leque de ferramentas matemáticas ao seu dispor para você ser capaz de criar um mapa. Entendeu? E propor variações no mapa também. Ah, não, a termodinâmica é feita assim, mas ela se baseia nesse princípio aqui da mecânica estatística e que eu acho que deveria ser diferente. Então tem aquela estatística de Tissales, que faz algumas modificações na maneira de fazer estatística e consegue explicar fenômenos que a estatística simples, digamos assim, não consegue explicar. Entendeu? E ficou super famoso lá, pesquisador brasileiro, Tissales, lá do CBPF. Né? Então você tem vários exemplos desse tipo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que mudar o foco do ensino de física para ele ser um ensino de como que essa pessoa que conhece essas ferramentas matemáticas vai ser treinada a aplicar as modelagens no mundo real. E não simplesmente ficar mexendo na brincadeira da matemática pela matemática, entendeu? Mas justamente, eu acho que a sua dificuldade vem de um treinamento que deu mais enfoque em não interessa, aprenda a conta, do que a natureza é essa e a gente faz a conta por causa disso. Certo? Mas assim, você está bem no começo, então a maturidade vai vir lá no mestrado, no doutorado. Então, é natural. Eu não conheço ninguém que aprendeu essas coisas no ano e no ano seguinte já conseguia manipular elas. Durante muito tempo essas coisas vão ficar confusas, mas esse é o processo natural. É que a gente, quando está na idade de vocês, a gente ainda não passou por isso vezes suficiente para entender que isso é um processo que toma 2, 3 anos. Claro, depois você fica mais proficiente e demora menos, mas sempre demora. Quando eu for aprender uma coisa nova, eu sei que vai demorar uns 6 meses. Eu estou confuso no começo, eu olho para as coisas e não entendo direito, mas eu não fico ansioso porque eu já sei que daqui, sei lá, 6 meses aquilo vai ficar claro, entendeu? Então, como vocês não sabem quando que isso vai ficar claro, às vezes vocês ficam ansiosos. Nossa, mas será que quando que eu vou entender isso e tal? Mas é natural. Mas aqui, para mim, por exemplo, na parte de simetria, eu entendo por que a gente quer encontrar simetrias, mas eu não consigo, por exemplo, ver uma simetria que não se encaixa nas coisas que eu vi anteriormente e conseguir enxergar o que aquilo está me dizendo sobre o meu sistema, por exemplo. Uhum. É porque... Pois é, aí um curso de mecânica talvez possa mostrar para você que a simetria está associado ao fato de que
aquilo que você está estudando não depende de alguma coisa. Tá certo? Assim, de uma maneira bem simplista, né? Ou seja, você olha para Newtoniano e fala, Newtoniano não depende de alguma coisa. O que é não depender de alguma coisa? Né? Por exemplo, minha Newtoniana não depende de x, então se eu calcular ela aqui ou aqui, a Newtoniana é igual. Mas na verdade, o que você está querendo dizer com isso é que se você transladar no espaço o seu sistema físico, ele continua igual. Bom, mas se a coisa é invariante por essa translação, ou seja, se eu olhar aqui ou olhar aqui, não faz sentido esse mesmo sistema físico mudar quando ele andar no espaço, entendeu? Então, se ele continua andando de um jeito, ele não tem por que mudar a forma que ele se movimenta. Por isso que ele fica ali seguindo uma linha reta. Por que eu estou falando de uma maneira mais vaga? Porque isso, no caso geral, é a geodésica. Ou seja, se uma coisa está andando em cima de uma casca esférica, então não tem por que ela parar de andar na forma mais reta possível em cima de uma casca esférica. Aí você pode falar, bom, mas você está querendo falar de relatividade geral, né? Não, não estou falando de relatividade geral. Se você pegar um sistema que é uma bola na ponta de um braço fixo, essa bola ela vai estar presa numa superfície de uma esfera. E quando você movimentar ela, se não tiver nenhuma força que dependa da posição, ela vai mover em geodésicas. Então, essa bola na ponta de um braço fixo, ela faz geodésicas na esfera. Ela faz geodésicas na esfera porque é o único movimento possível na ausência de coisas modificando o movimento. Aí aquele negócio do transporte paralelo, dos vetores tangentes, tudo aquilo ali vai ser essencial, porque a mecânica estatística, a mecânica analítica, ela se dá nas variedades. E as variedades são as variedades que definem as hipersuperfícies onde o seu movimento é possível de ser feito, entendeu? Mas assim, né, não tem como te explicar como pensar em simetria agora, teria que ser num curso, entendeu? Mas eu acho que a ideia é essa.